O domingo foi de festa para a torcida cruzeirense, que conquistou mais um título do Campeonato Mineiro. Para os atleticanos, fica a difícil missão de administrar as brincadeiras. Em muitas empresas, a rivalidade sadia é até incentivada pelos patrões. Já outras preferem não misturar as coisas. Mas de uma forma ou de outra, no ambiente de trabalho, o que vale mesmo é vestir a camisa da empresa. O patrão é atleticano e o funcionário cruzeirense. Depois de um clássico, será que dá confusão? Os times se competem, vão competir sempre, mas a brincadeira é sempre sadia, a gente sempre incentiva isso, desde que seja, claro, com muita parcimônia. A gente respeita, né? Mas a gente sabe que sofredor também, né? Na empresa, o ambiente é bem informal. Brincadeiras são liberadas. Fala comigo. Atleticanos e cruzeirenses trabalhando lado a lado. E a convivência? Bandeira do Cruzeiro estendida nos computadores, brindezinho em cada mesa, a bandeirinha, vai por aí. O que eu mais gosto dessa relação são as brincadeiras, são muito criativas, então eu acho que tem que levar na brincadeira mesmo. Você acha que quem ganha com isso é a empresa? Com certeza, que o ambiente fica mais descontraído e o entrosamento fica bem melhor. Até um bolão é organizado e quando não tem vencedor, quem ganha é uma instituição social. Mas vale o bom senso. O importante é transformar o clima de clássico em estratégia para a satisfação dos funcionários. E nessa partida, o placar alterado é o que aponta as metas do negócio. O objetivo é a integração entre os funcionários e acho que quando todo mundo está feliz, a empresa produz mais. Então, a gente quer um clima gostoso entre os funcionários. Mas nem todas as empresas permitem manifestações. Essa loja, que vende o símbolo maior da paixão pelo futebol, camisa só na vitrine. Aqui o time do coração é um segredo. Será que ele fica bem guardado? Dá pra esconder, tranquilo, de boa. Atlético, mas eu tenho respeito pelos cruzeirenses, é claro. Ela não conseguiu resistir. A discrição não é regra, mas a melhor alternativa aqui é sempre o empate. Ou melhor, nem sempre. O pessoal sabe que daqui para dentro não tem time. É o time do torcedor que vem comprar o produto. Vestir a camisa? Jamais, jamais. É só da empresa. Pois é, que o futebol é uma paixão nacional e isso todo mundo já sabe. Mas será que existe um limite para descontração e brincadeira no ambiente de trabalho? Se sim, como e quando ele deve ser exercido dentro das empresas? Nosso estúdio de hoje é sobre regrinhas de etiqueta profissional e boa convivência. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o consultor Moacir Castellani. Bem-vindo, Moacir, ao Emprego e Renda. Para começar, hoje então deve ser um dia difícil, né, para os atleticanos. Chegou lá no trabalho, brincadeira, gozação, e aí? Como é que esse tipo de comportamento, você acha que isso pode ser bom? Como é que você avalia? É um tema desafiador, porque é uma linha muito tênue entre a brincadeira, ela trazer uma integração, em que as pessoas se sintam mais descontraídas e isso gera então mais brincadeiras, e ao mesmo tempo é uma linha tênue, né, para um ambiente em que se possa gerar resistência, se possa gerar uma certa inimizade, né, pela essa questão de gozações, de brincadeiras. A gente tem o estupim curto, né? Então, por que acontece? Futebol, esporte, ele tem, né, como pré-requisito um valor de muita competitividade. Isso é natural, o esporte. Né? Então, um torcedor de um time, ele quer que o seu time vença e com isso que o outro perca. Agora, dentro da empresa, geralmente os valores hoje, né, são valores de colaboração. Né? Então, você precisa ter uma equipe colaborativa. Então, é importante em que a gente consiga usufruir e curtir as situações, né, no seu devido espaço. Agora, se a empresa dá essa abertura, você acha que isso pode ser benéfico para a empresa, no rendimento dos funcionários? E como deve ser esse comportamento desse funcionário quando a empresa dá essa abertura? Então, quando ela dá abertura, o ideal é quando o funcionário ele possa estar expressando a sua alegria pela vitória do seu time. Porque muita gente, né, procura expressar essa vitória, mas não em termos de alegria sobre o seu time, mas gozando o time do outro. Né? Então, chacotas, piadas e críticas ao outro time, isso pode gerar um sentimento muito ruim dentro da empresa. Por quê? Ninguém gosta de se sentir criticado. Né? E acaba que quando eu torço para o meu time, eu me identifico com ele. Então, criticar o meu time, para mim, significa eu ser criticado.
Pensando muito bem, o que influencia o resultado dentro de uma empresa? É o comportamento. Então, dependendo da forma que eu me comporto, eu posso gerar um resultado X ou Y. Agora, o que está por trás do comportamento? O meu sentimento. Depende da forma que eu estou me sentindo, eu tenho um comportamento mais favorável, mais produtivo ou não. Agora, o que está por trás do sentimento é o que a gente chama do modelo mental, é do valor. Então, os meus valores, eles ditam a forma como que eu me sinto. Tanto é assim que tem gente que não se preocupa muito em torcer por time de futebol, por exemplo. Então, já fica mais tranquilo, aquilo ali é uma região que não interessa muito. Agora, o outro não, o outro ele é radical. Muitas vezes ele é um torcedor fanático, então isso pode gerar um impacto no seu sentimento e, com isso, um impacto na sua produtividade e nos resultados que ele obtém. Agora, Márcio, a gente está falando de futebol, até porque hoje é um dia, né, que torcedores estão passando por nesse momento de emoção. Agora, isso pode acontecer também com relação à religião e política, né? Pessoas que são muito, têm uma ideologia muito forte, às vezes não extrapolam um pouco, né? Como é que deve tratar isso? É verdade, porque vamos pensar numa empresa. Uma empresa é um conjunto de pessoas que trabalha, de uma forma convergente para um objetivo comum. Então, se é um conjunto de pessoas, as pessoas têm diferenças pessoais, de predominância, de comportamento, inclusive de valores e de crenças. Agora, um sinônimo bom para maturidade é o se colocar no lugar do outro. Então, dentro de uma empresa, a gente espera que as pessoas, elas realmente possam estar exercendo a sua essência, os seus valores, mas sempre respeitando o espaço do outro, e sempre enxergando a empresa como um todo, como um espaço onde que todos devem viver em harmonia. Então é muito importante esse ponto, por quê? Muitas vezes o profissional ele é contratado por suas habilidades e competências, mas promovido ou despedido em relação à sua qualidade de relacionamento interpessoal. Então é muito importante ficar de olho nessa questão, ou seja, como é que eu posso estar, muitas vezes, expressando e compartilhando a minha crença, seja religiosa, política, ou seja de preferência de time de futebol, por exemplo, mas de uma maneira adequada, de uma maneira que realmente eu consiga respeitar e manter aquele clima favorável e saudável dentro da empresa. Agora, como é que o líder ele pode observar esse comportamento e interferir? Por exemplo, se for uma empresa que é aberta para uma brincadeira, uma coisa assim. Estabelecendo bons acordos. É aquela história. O combinado não sai caro. Então, o líder, quando ele consegue já deixar claro para aquele ambiente quais são os limites, até onde que se pode chegar, como, por exemplo, na própria matéria, onde, então, que o comerciante, por exemplo, que ele, inclusive, vende artigos esportivos, então ele deixa isso claro. E o líder ele vai ser mais eficaz ainda quando ele conversar com as pessoas, não só impondo uma regra, mas abrir um pequeno instante para uma interação. Por quê? Porque hoje em dia se sabe que o adulto ele se compromete quando ele conversa. Então, mesmo nunca é demais. Exatamente, mesmo no estabelecimento de acordos, porque dentro de uma empresa algumas coisas são negociáveis e outras não são negociáveis. Mas aquilo que é negociável, a forma, por exemplo, de lidar com a vitória do seu time no dia seguinte, se isso puder ser conversado, e as pessoas então entrarem em acordos, aí sim, sabendo a regra, sabendo o que se espera, fica mais fácil a convivência. Agora, do outro lado, já tem empresa que é totalmente fechada, não abre para nada. Você não pode nem namorar um colega de trabalho que eles não se aceita isso. Aí, como é que... Você acha que esse comportamento também radical, assim, ajuda? Porque cada empresa, ela tem um contexto específico, E, às vezes, dependendo do mercado, da área de atuação daquela empresa, do tipo de negócio, algumas relações interpessoais elas têm que ser acompanhadas com cuidado. Fazer um paralelo seria, por exemplo, um professor de uma faculdade, e aí, ele pode se envolver com uma aluna? Até onde que permitir que isso aconteça é saudável e até onde que é melhor não permitir? Então, são limites muito tênues que é importante considerar o cenário e o contexto de cada empresa. Agora, o relevante, de fato, é o estabelecer bons acordos, onde todas as partes entendem que realmente faz sentido seguir um acordo, seguir uma regra, porque, seguindo aquela regra, a gente tem um parâmetro, a gente tem um norte onde que as pessoas possam trabalhar
e conviver bem. Okay. Bom senso nunca é demais, né? Bom senso é muito importante. Tá, Joia Marci, muito obrigada pela participação aqui. Obrigado a vocês.